Olá, telespectador do Amazonsat, programa Literatura em Foco, claro, gravado no Hotel Seringal, que recebe nosso convidado, a nossa equipe, com esta mesa deliciosa. Hoje conversaremos com o professor doutor Alan Rodrigues. Vamos falar da sua mais recente obra, Comunicação e Meio Ambiente na Amazônia. Esse livro, ele é de suma importância, especialmente para quem quer conhecer um pouco do manejo do pescado no Amazonas. O professor Alan é o diretor do curso de jornalismo da Universidade Federal do Amazonas. Jornalista atuante, trabalhou em vários jornais e vai conversar com você, telespectador. Professor Alan, vamos falar dessa comunicação ambiental. Como é que chega lá o acadêmico, o intelectual, que pensa esta Amazônia diferente e tenta levar para uma comunidade que 40, 50 anos vive de uma forma própria? Como é que foi esse primeiro contato? Como é que vocês chegam lá? A gente chega em São Raimundo do Jarauá, né, que é uma comunidade, né, que fica dentro da Reserva de Desenvolvimento Sustentável de Mamirauá, no que eles chamam de área focal. A área focal é onde eles conseguem desenvolver os projetos, né, do Instituto Mamirauá, que é quem é o gestor da reserva. Então, eu estava fazendo uma reportagem, né, e fui até Mamirauá para cobrir o que eles chamam de despesca do pirarucu. O termo pode ser, né, diferente, né, porque a gente fala pesca, né? Eles chamam de despesca, porque é do manejo. Então eu estive na comunidade e logo quando eu estava chegando, Abraim, né, numa voadeira, como diz, né, o nosso caboclo, né, tinha um senhor, né, não esqueço o nome dele, era Antônio, me chama de Tonhão, e ele estava tratando um tambaqui ali na beira do rio e estavam toda a comunidade, os homens, né, estavam pescando nos lagos o pirarucu. E ele não estava. E aí eu perguntei, por que você não foi pescar o pirarucu? Ele falou assim, porque eu pesquei fora da época. Né? A gente pode pescar aqui em tais meses, né? E eu fui lá e pesquei antes. Então eu descumpri uma norma da comunidade. E a minha penalidade é que eu não vou poder pescar agora. Mas ele falou isso de tal forma conformado, né, e ciente, aceitando, né? A penalidade. Né? Não tinha ninguém ali impedindo ele, não tinha, né, um órgão ambiental, nada. E eu fiquei encucado, assim, o que foi que aconteceu com esse senhor, que viveu toda a vida dele aqui no Beiradão, né, nesse lago, para que ele aceitasse de forma tão tranquila, né, as normas que a própria comunidade discutiu. Importante dizer isso, não era o IBAMA, não era uma Secretaria de Meio Ambiente, eles mesmos definiram as normas. O que aconteceu aqui? Né? E eu, como um jornalista, né, e na época estava pensando em fazer um mestrado, eu resolvi investigar, então, qual era o papel da comunicação no convencimento daquele senhor. Né? E por que aquela comunidade, por que deu certo naquela comunidade? Né? Qual foi o papel da comunicação ali? Né? E aí, terminou a reportagem, eu retornei a Manaus, e entrei no programa de pós-graduação em Sociedade e Cultura na Amazônia, que é da Universidade Federal do Amazonas, e comecei a ir a Mamirauá, aí dessa vez já como assessor de comunicação do IBAMA, né, visitar a comunidade, conversar com essas pessoas, né, e entender o papel central que a comunicação tem. Porque se você é muito importante que você tenha a produção do conhecimento científico, que se saiba como usar de forma sustentável os recursos, que se conheça, né, quais são os impactos, né, provocados, mas também é importante que você possa comunicar isso para as pessoas de forma que elas possam entender. E aí entrou o papel do jornalista. Exato. Então eu fui compreender isso, né, como é que era esse trabalho, né, porque a comunidade, né, ela estava muito bem organizada, era uma comunidade, acredito que ainda é, uma comunidade padrão, não só na pesca, eles tinham painel de energia solar, eles tinham, um dos problemas no interior, e quem conhece o interior sabe disso, é a questão dos resíduos sólidos, né? Os banheiros, por exemplo, né? Eles eram sépticos, eles eram banheiros, né, que não havia, né, o contato com os cursos d'água para contaminação.
Então eles tinham todo um trabalho de qualidade de vida, né, que era feito, né, pelo Instituto junto aos comunitários, que funcionava. A organização política, né, da comunidade. Então eu fui entender isso. Então a obra, né, é um mergulho nesse universo de entendimento de como foi que o processo de comunicação, muito dele interpessoal, realmente de convencimento, conseguiu fazer com que essa comunidade, composta, né, por caboclos, que secularmente, né, tem o costume de pescar... Que vem do avô para o pai, para o filho. De avô para neto, de pai para filho, né? De pescar a hora que, né, que precisar, né? De ter um entendimento, por exemplo, que o recurso é abundante e infinito, né? Porque quem vem para a Amazônia, né? E quem vai a Mamirauá, por exemplo, né, hoje, né? E olha aquela região tão, né, bonita, abundante, né? Você pode ter a ilusão que aquilo não acaba. Que aquilo não acaba, né? Então é preciso convencer as pessoas que aquilo é finito, que se você não cuidar, aquilo acaba sim, né? Então isso tinha acontecido lá e foi esse o grande mergulho, né? Que foi entender, porque se eu conseguisse entender o que aconteceu, o livro poderia contribuir não só para o Instituto Mamirauá, né? Que fez, né? Que gere a reserva, como para outras experiências, né? Em outros locais que não pode nem ser reserva, né? Porque a própria comunidade estava fazendo o trabalho junto. Né? Tá certo. Eu vou pedir licença do professor Alan, de você, telespectador, para um pequeno intervalo. Mas claro que eu quero falar desse momento doce. Vá ao supermercado, leve Guaraná Magistral para casa. Tenho certeza que você vai gostar. Mas me aguarde, eu volto em seguida. Converso com o jornalista, professor, doutor Alan Rodrigues, professor do curso e diretor do curso de jornalismo da nossa centenária Universidade Federal do Amazonas. Eu volto já. Estamos de volta, é o segundo bloco do programa Literatura em Foco. Claro, eu gravo com muita alegria com o professor doutor Alan Rodrigues. Estamos falando de comunicação e meio ambiente na Amazônia. Um trabalho na reserva de Mamirauá, onde se desenvolveu um projeto importantíssimo. E por isso eu chamo a atenção de você, professor, você que está na escola pública, este livro é fundamental para você conhecer um pouco desse momento da pesca na Amazônia. Professor, vamos falar da várzea de Mamirauá. Mamirauá é muito cortejada, é muito divulgada, já se escreveu livros sobre Mamirauá, é um projeto enorme. Vamos falar dessa várzea, como é que vive este povo? Você falou que lá tem a modernidade, eles não estão de todos dependendo apenas da pesca. Existe outro meio de subsistência? Sim, todo o esforço, né, é bom compreender, né, esse tipo de reserva, né? Então, quando você fala em reserva, normalmente você pensa, remete, né, a um espaço onde você tira, né, as pessoas de dentro da reserva, deixa só os animais, né, a fauna e a flora, né, e vai lá de vez em quando para se reencontrar, vamos dizer assim, né, com a natureza, né? Muito aquela coisa do mito da natureza intocada, né, do Éden, de você se encontrar, né? Esse tipo de reserva não é assim. Esse tipo de reserva, ele compreende, né, a presença das populações tradicionais, né? Dos caboclos ribeirinhos, né? Eles serão, na verdade, né, as pessoas que vão gerir a reserva no final das contas, né? Eles que vão ali buscar formas de explorar a madeira, de explorar o pescado, né? De explorar os diversos recursos naturais. Isso permite a entrada de capital. Sim, você vai poder fazer turismo, você vai poder fazer... no caso da comunidade de São Raimundo do Jaravá, onde eu trabalhei, você tinha já implantado o manejo sustentável do pirarucu, onde eles mesmos fazem a pesca, né, do pirarucu uma vez por ano, com base, né, em processo, né, de sustentabilidade, ou seja, que você não retire do ambiente mais, né, peixes do que eles possam se reproduzir e manter a população. E também tinha uma outra iniciativa à época que era a carne do jacaré, que era, né, a caça do jacaré,
para aproveitamento de carne e de couro, de forma sustentável. Também já estava sendo implementado à época da pesquisa, né? Esse trabalho com o jacaré. O que acontece, inclusive, aqui na cidade. Exato. Então, assim, esse tipo de reserva e permite o turismo, o ecoturismo, né? Que também já estava implantado em Mamirauá. Eu lembro a visita do presidente Fernando Henrique Cardoso, né? Lá no polo de ecoturismo, né? de Mamirauá. Então, essa reserva é uma reserva que propõe, né? Que as pessoas morem nela e quem mora nela precisa desenvolver meios sustentáveis para tanto se alimentar, conseguir atender suas necessidades básicas e até outras, e ao mesmo tempo, né, conservar o ambiente, né, de forma que ele possa, né, se reproduzir, que é um compromisso, no final, com a atual geração e com as próximas. Né? Então, essa várzea, o que aconteceu, Abraham? Quando você cria a ideia de reserva, isso surge nos Estados Unidos com o Parque de Yellowstone, né? Que você cria um parque, e aí você tira todo mundo de lá e vai lá só para fazer turismo. Isso pode até funcionar num local como Yellowstone, onde você não tem as pessoas morando. Mas na várzea da Amazônia, que é onde as pessoas moram realmente, né, porque é onde você consegue fazer cultivo, né, onde você consegue pescar. Então a várzea ela é densamente povoada na Amazônia. Então você não tem como criar reservas e apartar as pessoas. Então foi necessário um novo tipo de reserva. Então essa várzea que na seca, né, você explora, por exemplo, o peixe. As pessoas pensam que o peixe é na cheia, não é na seca. Então a despesca do pirarucu, por exemplo, acontece quando o rio baixa, né, e isola os lagos. A pesca do pirarucu não acontece no rio, acontece nos lagos. Então, quando o lago perde a comunicação com o rio, né, aqueles pequenos furos, né, que a gente chama, o lago fica isolado. E aí é que você faz a pesca do pirarucu, na várzea. O represamento do peixe. Exatamente. O peixe fica confinado no lago e dá para você pescar, ele não consegue fugir. Né? Então, é aí que acontece, é na seca. Na cheia, o peixe se dispersa. E é mais difícil pescar. Aí você vai trabalhar com o quê? Com madeira, né? Porque você consegue, né, de forma manejada, transportar a madeira pelos rios, né? Que é mais fácil, né? Então você tem, né, esse manejo dos recursos, é secularmente conhecido pelo nosso caboclo. Né? Isso não foi inventado ou passado, ele desenvolveu isso. O que a ciência busca agora é conciliar o conhecimento que eles mesmos desenvolveram, que a gente chama de conhecimento tradicional, com o conhecimento científico. Né? Essa união desse conhecimento, esse respeito, vamos dizer assim, da ciência para com o conhecimento que o caboclo desenvolve, né, secularmente, né, é que vem, por exemplo, dando bons resultados como no manejo do pirarucu. Agora, nesse processo todo, você chega lá com a organização acadêmica. Como é que foi esse impacto? O que você esperava e como veio o retorno? Houve facilidade no levar do pensamento de você? Quando eu conheci a comunidade, eu fui fazer uma reportagem, né? E aí, quando eu voltei enquanto pesquisador, né, eu sou do interior, né? Eu sou do município de Quari, então esse universo, né, do interior, dos beiradões, isso me é muito familiar, né? E quando eu encontrei a comunidade, né, e o caboclo amazonense, né, ele é muito cordial, né? Me receberam muito bem, abrindo suas casas, né? Você imagina, você chega numa casa e você vai, né, pedir para fazer uma entrevista, né? Você põe um gravador, pega uma folha né, e as pessoas, né, vão conversar contigo, né? E ali todo, né, é um ambiente completamente diferente. Exatamente, você tem que quebrar um pouco a tensão, né? E eles te oferecem, né, uma coisa também, né, do amazonense, você tem que tomar um café, você tem que, né, comer ali, né? Verdade. Eu me lembro muito da goiabada, né, que é uma coisa, porque esses produtos enlatados tem muito no interior, porque não precisa de conservação. É verdade. Então, né, a goiabada, o creme de leite, o leite condensado, faz muito sucesso. Então você tinha que comer uma bolacha, né, a água no pote, né, ali. Então foi muito prazeroso esse contato com a comunidade, né? Como você eles praticamente, né, teve um retorno às suas origens. Sim, e é interessante que quando eu falava que era também, eles não acreditavam. Porque eles achavam que era de outro lugar, entendeu? Mas às vezes, não, eu sou de Quari, aqui do lado. Né? Mas foi muito legal, né? E o sucesso do livro eu devo, né, a
colaboração, né, e esse compromisso dessas pessoas que dividiram comigo o conhecimento delas. Tá certo. Novamente eu peço licença ao professor Alan, a você, telespectador, para um pequeno intervalo. Claro, nós conversamos aqui com o professor Dr. Alan Rodrigues e você vai continuar nesta conversa logo em seguida. Me aguarde, prometo que volto já. Estamos de volta, telespectador, com muita alegria. Hoje conversamos com o professor Dr. Alan Rodrigues. Ele é diretor do curso de jornalismo da Universidade Federal do Amazonas e traz aqui a sua experiência do mestrado, ainda lá atrás, Comunicação e Meio Ambiente na Amazônia, um livro interessantíssimo. Professor, significa dizer então que tudo isso chama-se gestão? Sim. Sim, você implementar, né, um projeto, por exemplo, como esse projeto que é a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Amirauá, exige gestão e gestão de vários processos. Gestão da comunicação, por exemplo, é importante, né, importantíssimo. Como é que você consegue que uma comunidade se organize tão bem como São Raimundo do Jarauá? Né? Levando em consideração que você vai tratar com pessoas simples, Exato. De pouco estudo, mas com a mente aberta para receber as informações. Exatamente. Então foi muito importante, por exemplo, para eles se organizarem, porque a chave, como você falou, é a gestão. Se a comunidade consegue se organizar, né, e implementar sozinha os processos, aí você encontra realmente a grande esperança, né, para esse desenvolvimento sustentável da região, porque aí não tem ninguém ali fiscalizando, pegando no braço, dizendo que pode, que não pode, né? E a comunidade mesmo buscando É seu a caminho. Consciência do próprio homem. Exatamente. Então, o Instituto Mamirauá, ele fez um trabalho muito eficiente de extensão. Então, os extensionistas, né, que são as pessoas que iam conversar com a comunidade, né, eles trabalharam muito bem na questão de usar um linguajar, usar uma comunicação fácil. Eram pessoas da própria região, né, que conheciam, viveram com aquelas pessoas, né, e conseguiram explicar para elas, né, o que elas ganhavam com aquilo. Porque quando você chega em um lugar e fala assim, olha, vamos mudar a forma da gente viver. Aí a pessoa pensa, mas o que é que eu ganho com isso? Né? Qualquer pessoa pergunta isso. Né? Então, o que é que a comunidade ganha com isso? Então, foi muito importante, quando eu fui investigar por que lá deu certo, né? Qual foi o processo de comunicação que funcionou. Então, o que funcionou muito, por exemplo, que influenciou as memórias dos moradores mais antigos de como era São Raimundo do Jarauá antes da reserva, quando faltava peixe, quando derrubava as árvores, quando os barcos pesqueiros invadiam os lagos deles para levar os peixes e eles ficavam sem comida. E eles tomam conta hoje, não permitem. Hoje eles tomam conta. Né? Então, quando você lembrava, os mais velhos contavam como aquilo era abundante, como tinha muito bicho de casco, como tinha muito peixe, como tinha muito pirarucu, e depois não tinha. Né? E quando eles implementaram os processos, e eles começaram a ver o peixe voltar, né? Começaram a ver de novo a tartaruga, né? Começaram a ver de novo os pássaros, começaram a ganhar dinheiro com isso. Isso foi muito forte. Né? Então, eu disse, não, isso aqui dá certo, né? Vamos implementar. Né? E é importante dizer que o método de pesca que eles implementam para manejar o pirarucu, né, foi o caboclo que desenvolveu. Então, para quem não sabe, né, e está nos vendo fora da região, o pirarucu ele precisa respirar fora d'água. E o intervalo entre ele respirar uma vez e outra é de mais ou menos uns 20 minutos. Né? O caboclo sabe disso, porque ele pesca arpoando. Ele precisa que o pirarucu boie para ele arpoar. Então ele já sabia disso. Os pesquisadores, ao entrar em contato com essa informação, estou resumindo rapidamente, eles começaram a desenvolver uma técnica de contar quantos pirarucu tinham no lago. Porque para eu poder estabelecer qual a cota de cada lago para você tirar de peixe, eu preciso saber quantos tem dentro. E como você olha para um lago e diz quanto pirarucu tem lá? Exatamente. É um desafio. Com o método do caboclo. Eles espalharam pessoas no lago, em determinados intervalos, né? E cada um, quando um pirarucu boiava, ele anotava. Tudo que boiasse em um intervalo de 20 minutos era outro pirarucu. Porque, né, eles boiam, né? Com isso, eles conseguiram desenvolver a contagem de uma tal forma que eles erravam assim por 10, menos de 10. Impressionante. Porque depois eles pegavam, passavam o arrastão e contavam isso que se dava certo. Com base nisso, eles conseguiram dizer, olha, esse lago você pode tirar
tantos animais, porque corresponde a 30% da população e não vai afetar. Então, veja como é, o conhecimento tradicional junto com a ciência, né? Esse método foi exportado de lá para vários locais e hoje a despesca do pirarucu é feita com base nesse método. Impressionante. Agora, eu sei que você está trabalhando uma segunda edição de um livro muito importante, sim, que é o livro do boi, do garantido. Fale rapidamente desse trabalho e quando é que a gente vai poder conversar com este livro pronto. Exato. Bom, eu realmente estou trabalhando na segunda edição do livro sobre o Festival Folclórico de Parintins, né? Que é o Boi Bumbá Evolução. Ele foi lançado em 2006, né? E de lá para cá, né, pediu uma segunda edição, né? Porque várias coisas já aconteceram, esse livro está esgotado praticamente, né? E a gente vai fazer agora uma versão e-book e uma versão impressa. A gente foi um dos projetos premiados, né, na Lei Aldir Blanc, promovida pelo governo do estado aqui, né, que foi o Prêmio Feliciano Lana. Foi premiado e com esses recursos a gente vai lançar a segunda edição revisada e ampliada, né, com novas informações, tudo que aconteceu, né, de lá para cá, de importante, que tiveram de alguma forma modificaram o espetáculo. Um novo caderno de imagens, né, com fotos já atualizadas desse período novo, né, trazendo, né, as modificações no espetáculo, as toadas, né, a história do festival, o que aconteceu durante a pandemia, né, nós temos 2 anos aí, né, sem festival por conta da pandemia, o que aconteceu nesse período. Então, o lançamento, Brian, vai acontecer, eu não tenho a data precisa, que eu vou ter que, o livro já está pronto, né, está no prelo, né, pela editora Rego, e a gente vai lançar até novembro, a gente está lançando esse livro, né, a gente precisa, né, fazer esse lançamento. E um outro lançamento, que esse é inédito, né, que é um livro que eu estou lançando dessa vez só tratando sobre o garantido, né? É um livro onde eu vou, né, abordar, né, essa identidade do povo Perrexé. Tá certo. Que é de Parintins. Professor, televisão é tempo. Estamos chegando ao final do programa e agora o senhor tem a oportunidade de se despedir e naturalmente deixar seus agradecimentos. Eu queria agradecer aqui ao Brahim, né, pela sua oportunidade. Eu sempre acompanho o programa, né? As pessoas sempre dão muito retorno dos programas, seja aqui, seja das indicações de literatura, né, que o Abraham faz. É muito bom estar aqui dividindo essas ideias. Eu queria agradecer mais uma vez aqui ao Instituto Mamirauá, que me apoiou, né, nessa empreitada desse livro, a todos os comunitários de São Raimundo do Jarauá, né, lá na reserva, e ao Programa de Sociedade e Cultura na Amazônia, que me acolheu, né, nessa pesquisa. Dizer que estamos à disposição, né, eu acho que eu queria aqui lembrar o João Batista, né, que ele fala que esse desenvolvimento da Amazônia se assemelha ao enigma da esfinge, né? A esfinge, aquele mito, né, grego que fazia aquela pergunta: decifra-me e eu te devoro, né? Então, aos pesquisadores, né, dessa região, cabe responder esse enigma da esfinge, né? Então, desenvolver a Amazônia significa produzir conhecimento científico sobre e para essa região. Tá certo. Bom, chegamos ao final de mais um programa Literatura em Foco. Eu quero agradecer ao professor Dr. Alan Rodrigues, que nos proporcionou esse momento, a você, telespectador, que há 23 anos nos acompanha, na certeza de que haveremos de nos encontrar na próxima semana. Deus haverá de permitir. Um forte abraço e até lá.